Fala, chefe, tudo bem com vocês? Eu sou Douglas Menezes, sou escotista do Ramo Lobinho, no Grupo Escoteiro Cristo Redentor, aqui em Fortaleza, no Ceará, e estamos dando continuidade à nossa proposta de estudo do Manual do Escotista Ramo Lobinho. Lá no nosso último encontro, no nosso último vídeo, se você ainda não viu, por favor, volta lá, porque é muito importante. Lembrando que esse vídeo é uma continuidade dessa proposta de estudo. No nosso último vídeo, nós terminamos com uma pergunta. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 1 do Manual do Escotista Ramo Lobinho, que tem por título As Crianças na Alcateia. Essa, portanto, é a parte 2 de 3, já que esse primeiro capítulo foi subdividido em 3 vídeos. A pergunta era a seguinte: o que é necessário para oferecer experiências significativas às crianças? Nós já falamos sobre infâncias, falamos sobre a importância de reconhecer que as infâncias são plurais, que as crianças elas trazem desafios, possibilidades, oportunidades distintas, mas o que é necessário para que, enquanto educadores do movimento escoteiro, nós possamos pensar experiências significativas, experiências educacionais que realmente possam deixar marcas positivas na formação das crianças. E aí nós temos uma proposta de reflexão enquanto resposta. Importante que nós passemos a considerar os contextos individuais de cada criança. Um pouco daquilo que a gente falou no último vídeo. Eu não posso desenvolver uma programação padrão, uma atividade padrão que caiba e funcione para todas as crianças. Eu sempre preciso analisar o contexto individual. Agora, é claro, não tem como sempre também personalizar uma atividade para cada criança. Por isso que nós vamos observar esses indivíduos dentro dos seus contextos pessoais, mas também percebendo-os dentro do grupo em que eles fazem parte, dentro do coletivo, até porque a vida se dá na coletividade, e como a resposta propõe, reconhecendo também as características da geração em que estão inseridos, ou seja, aquelas crianças, aqueles lobinhos e lobinhas, elas estão dentro de um marco temporal, geracional, que também nos diz muito sobre quem eles são. Quem são, por exemplo, os lobinhos que chegam hoje nos nossos grupos? Como é que eles lidam com questões da atualidade, como tecnologias, como é que é a relação com as famílias, como é que é a rotina diária, o ritmo de vida. Então, é claro que para oferecermos experiências significativas, nós temos que primeiro reconhecer quem são as nossas crianças, quem são os nossos lobinhos e lobinhas. E aí, é claro, você como escotista pode fazer isso de diversas formas, por meio de diferentes atividades. Mas algo muito importante e que nos dá uma maior sensibilidade para perceber é facultar espaços em que a criança possa se expressar livremente. Com a criança, nem sempre isso vai ser visto de uma forma tão pontual como muitas vezes é com o jovem ou com o adulto, né? Eu vou perguntar, como é que você se sente em relação a isso? O que é que você acha disso? Para a criança, muitas vezes, isso vai ser percebido dentro de uma brincadeira, dentro de um jogo, dentro de uma conversa mais descontraída, dentro de uma contação de histórias. Então, são importantes o envolvimento de diferentes elementos para nós percebermos, e daí o olhar atento de todo chefe do Ramo Lobinho, de todo escotista do Ramo Lobinho, né? Lembrando aí a nossa proposição como lobos, né? Os velhos lobos, aqueles que têm as orelhas levantadas, de estarmos à disposição para perceber essas características, para observar, ok? E hoje nós vamos dar um pouco de continuidade, já entrando mais um pouco no Ramo Lobinho em si, falando da marca etária, da faixa etária, o desenvolvimento das crianças de 6 anos e meio a 10 anos, que é a faixa etária que o Ramo Lobinho acolhe as crianças para participarem do movimento escoteiro. Por que essa idade é importante? Por que ela é relevante? Nós temos alguns marcos significativos que vão nos dizer do porquê essa idade ela tem características que vão dialogar com o que hoje a gente conhece como proposta do Ramo Lobinho. A primeira delas é que nesse momento da vida nós ainda temos poucas diferenças físicas significativas entre meninos e meninas. É claro que há algumas diferenças biológicas que já são desde o nascimento significativas, né, como o próprio aparelho reprodutor, mas em relação à força, em relação a outras diferenças, estas ainda estão se acentuando. Então, nesse momento, nós temos um espaço onde essas diferenças, por ainda não estarem tão pronunciadas, as oportunidades de aprendizagem, elas vão dialogar com outros fenômenos.
E aí é óbvio que todo escotista do ramo lobinho também vai passar por esse momento de presenciar uma mudança gradual que vai acontecendo à medida que essa criança vai se aproximando dos 10 anos de idade, que é aquela etapa clássica de transição para a adolescência, a pré-adolescência. Então, algumas características vão se modificando, né? Vão ocorrendo, melhor dizendo. Características de natureza fisiológica, hormonais, características psicológicas. Por isso mesmo a importância de, em reconhecendo essas crianças, acompanhar as suas etapas de progressão, entender como elas estão dialogando com o trabalho dentro da sessão. E óbvio que isso vai ser muito relevante para nós pensarmos que os ambientes e as experiências vão exercer uma forte influência sobre os comportamentos dessas crianças. Então, como escotistas, como educadores do movimento escoteiro, nós precisamos reconhecer que aquilo que essa criança vive na alcateia, no mundo como todo, é claro, mas falando estritamente na experiência do movimento escoteiro, aquilo que essa criança vive na alcateia vão gerar reflexões a seu modo, com a cabecinha de pensar da criança, né, com o modo de pensar, melhor dizendo, da criança, que vão propriamente, né, oportunizar que elas, a partir daí, possam elaborar comportamentos relacionados à escolha, relacionado ao modo de se importar diante do grupo, que naturalmente foram influenciados por aquele ambiente em que ela convive. Por exemplo, dentro da alcateia, esse lobinho, essa lobinha, frequentemente vai participar de tomadas de decisão, em um momento muito importante que é a roca do conselho. Conforme isso vai acontecendo e a criança vai experimentando isso dentro desses ciclos de convivência, que são os ciclos de programa, nós vamos perceber que ela vai se afinizando e isso vai se transformando num comportamento. Mais tarde, essa criança já vai conseguindo reconhecer que algumas decisões mais importantes, elas precisam ser tomadas pelo grupo e não somente pelo seu desejo pessoal, pela sua vontade isolada. E aí, é claro, a forma como essa criança interage, o modo como ela brinca de forma respeitosa, ou de forma agressiva, ou de uma forma muitas vezes egoísta, ela machuca os colegas, não, ela consegue brincar mesmo num jogo que exige uma performance mais intensa, mas de uma forma que protege a si, protege o corpo do outro. Tudo isso está ligado a oportunidades que são oferecidas a essa criança. Por isso que na infância, ou melhor dizendo, nas infâncias, como a gente comentou no nosso vídeo passado, o que se trabalha muito são as garantias de aprendizagem, ou seja, garantir oportunidades de que estas crianças, elas de fato estão atravessando a infância tendo acesso às melhores oportunidades de aprenderem. Sempre lembrando, aprender não é só aquilo que acontece na escola, embora isso seja muito importante. Mas a aprendizagem é um fenômeno da vida e o movimento escoteiro, como um movimento educacional, vai colaborar fortemente para a consolidação dessa aprendizagem. E claro, para que essas oportunidades de aprendizagem sejam garantidas, nós precisamos pensar espaços que favoreçam isso. E quando falamos desses espaços, não é só o espaço físico, não é só a sede, não é só a gruta, são todos os ambientes, físicos ou não, que estão ligados a esse processo de aprendizagem da criança no ramo lobinho. Então, desse modo, nós precisamos reconhecer algumas características que esses espaços de aprendizagem devem fornecer. Eles devem ser espaços que possibilitem as mesmas oportunidades de crescimento. Aí, de repente, alguém pode perguntar, mas Douglas, as crianças são diferentes, como assim devem ser espaços que possibilitem as mesmas oportunidades de crescimento? Neste caso, nós estamos falando que todas as crianças precisam ter acesso a essas oportunidades. Ou seja, todos os lobinhos e lobinhas precisam, de fato, acessar a oportunidades de crescimento. Claro, cada um a seu modo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Elas não podem ser limitadas por estereótipos. Ah, esse lobinho aqui é mais rápido, então ele se desenvolve melhor em jogos físicos. Esse daqui é um lobinho mais lento. Ah, esse lobinho aqui é mais desatento. Esses estereótipos não podem ser um marcador no sentido de favorecer ou não o desenvolvimento. Porque senão nós fortaleceremos estereótipos que geram estigmas, e isso muitas vezes pode não ser percebido de forma direta. Claro que o adulto preparado
não vai fazer essa reprodução, mas nós também precisamos consultar como nós elaboramos esta programação, as fichas de atividades, de jogos, para também não perceber se muitas vezes a gente tem ali uma introjeção desses valores, né, dessas ideias que possam criar esses estereótipos. Como é que anda aí a nossa programação no ciclo de programa? Como é que são as atividades? Ah, tem muito jogo ativo, jogos que prestigiam muito mais habilidades do ponto de vista físico e as outras habilidades, intelectual, social, afetiva, que nós continuaremos trabalhando no programa atual, mas dentro daqueles 4 eixos que nós passaremos a conhecer a partir de agora. Calma, não vou dar spoiler disso, tá certo? Para quem ainda não está antenado, a nossa atualização do programa educativo passa a trabalhar agora o programa em 4 eixos importantes, que são paz e desenvolvimento, saúde e bem-estar, habilidade para vidas e meio ambiente. Habilidades para a vida, perdão, e meio ambiente. Então, tudo aquilo que a gente já trabalhava no programa anterior, físico, afetivo, caráter, espiritual, intelectual, social, né, continua sendo trabalhado, só que agora dentro dessa nova interface. Por isso que eu estou falando disso, né? Como é que a nossa proposta de trabalho está instrumentada, está afinada, está sintonizada para que os jovens tenham garantias de desenvolvimento sem a criação de estereótipos, sem a criação de, muitas vezes, essas visões que não permitem observar o desenvolvimento pleno da criança e observam somente uma fatia e acabam excluindo outras. É muito importante. E claro, esses espaços precisam também incentivar que as crianças explorem as habilidades de maneira livre e de maneira autêntica. As habilidades diversas que vão aparecer ao longo do desenvolvimento da criança precisam ser assim elaboradas dentro de um espaço em que a criança se sinta à vontade para participar, que ela seja convidada a participar e, claro, que ela consiga fazer isso do seu jeito, com a sua autenticidade, com o seu jeito de ser, da sua forma, com a sua alegria. Observando então esses contextos, nós vamos reconhecer algumas características que são marcantes neste momento da vida, nesta fase dos 6 anos e meio até os 10 anos. E aí nós temos algumas delas. Longe de querer fazer aqui uma espécie de checklist, né, do que a criança apresenta exatamente, mas são características marcantes, óbvio que existirão outras, né, mas essas são aquelas que, segundo, né, teorias na educação, na psicologia, nós conseguiríamos apontar como as principais. Primeiro, que quem é chefe de Lobinho sabe, nessa etapa da vida a criança tem alta energia, muito movimento, então correm, brincam, experimentam o tempo todo, e aí eu acho que cada característica dessas também nos convoca como educadores, como escotistas do ramo Lobinho, a pensar, será que aquilo que nós propomos na nossa Alcatel dialoga com isso? Será que a nossa programação ela dialoga com esse pico de energia, com esse movimento? Óbvio que a gente não vai fazer isso sempre, a todo momento, mas nós temos momentos que incentivem, que trabalhem, que façam a criança conseguir extravasar essa energia e aproveitar isso de uma forma interessante. Depois, outra característica é a exploração social. É a partir desse momento que a criança ela começa a perceber as extensões das relações sociais, que as outras crianças também têm opiniões diferentes, que os adultos também muitas vezes têm opiniões diferentes, e isso vai gerando material para a criança aprender a conviver dentro daquele ambiente. Então, espaços como tomadas de decisões, aquele que a gente acabou de falar aqui, a Roca do Conselho, eles são muito importantes, precisam ser vividos, não podem ser negligenciados, porque fazem parte do fortalecimento dessa exploração social. Curiosidade intensa, gente. O Lobinho é curioso. O Lobinho está sempre procurando uma coisa nova, está fazendo perguntas sobre tudo, né, o dia inteiro, e claro, quer entender o porquê das coisas. Daí é muito interessante que o escotista do ramo Lobinho consiga aproveitar esse pico de curiosidade para trazer informações novas, apresentar conceitos novos, para apresentar um mundo cheio de possibilidades nos diversos campos do conhecimento da vida humana. Claro, sempre com a linguagem que o Lobinho alcança, porque nós estamos falando de crianças de 6 anos e meio a 10 anos. Então, é sempre muito relevante que a gente aproveite a curiosidade que nesse momento da vida está tinindo como um ponto de partida para intensificar aí os interesses diversos.
têm uma maior independência do que crianças menores, como as crianças que agora estarão lá no nosso ramo filhotes, né? Aqui as crianças, elas já querem fazer coisas sozinhas, já têm um nível de autonomia um pouco maior, mas é claro que essa independência, ela não significa dizer uma ausência de supervisão. O adulto também tem um papel importante aqui, no sentido de orientar, de acompanhar as atividades, as decisões que a criança executa. Além disso, também a criatividade e a imaginação. A ludicidade vai ser algo muito importante de ser trabalhado. A criança, nessa etapa, transforma qualquer objeto em aventura. Tudo vira uma viagem, tudo vira uma brincadeira. Então, o chefe do ramo Lobinho também é fortemente convidado e convocado a viver essas experiências diferentes, contação de história, fase de conta, ou seja, a experimentar por meio da imaginação as diversas possibilidades de fazer com que essas oportunidades educacionais aconteçam. Busca pela justiça. Realmente as crianças nessa idade, elas não aceitam muito as trapaças, muitas vezes não aceitam até a flexibilização de algumas regras e querem que tudo seja justo. E aí vai ser um outro ponto que precisa ser trabalhado para que a criança possa entender as dimensões que estão sendo elaboradas dentro desse convívio social. E, enfim, a necessidade de reconhecimento. Sobretudo para a criança do ramo Lobinho, esse reconhecimento ele precisa ter marcas bem visíveis, bem objetivas. Então elas gostam de assumir pequenos papéis, de ajudar o aquelar, de assumir pequenas responsabilidades dentro da alcateia e se sentem muito orgulhosas e felizes quando são valorizadas por isso. Então os reconhecimentos não passam somente pelo distintivo de reconhecimento de ramo ou pela especialidade, mas muitas vezes por pequenos reconhecimentos que podem ir acontecendo ao longo da vida escoteira, ao longo da vida na alcateia. É muitas vezes aquela salva de palmas que a criança recebe no final da reunião, né, ou num momento específico de uma atividade, de um acampamento, por conta de uma atividade que ela realizou, e outras questões mais pontuais que, claro, somada a todo o sistema de reconhecimento que nós já temos dentro do método escoteiro, fortalecem o crescimento e o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Daí temos pontos importantes para comentar aqui. Embora as crianças, de maneira geral, apresentem essas características que eu já pontuei para vocês, e aí lembrando, essas características são pontos importantes para orientar as nossas bússolas de escotistas do ramo Lobinho sobre como trabalhar fortemente dentro dessa proposição. E aí é uma reflexão que eu acho que todos nós precisamos fazer. Toda vez que a gente pensar numa atividade, montar uma programação, a gente volta lá nessas características e se pergunta: bem, a nossa programação ela favorece um trabalho forte com a energia e movimento dos lobinhos? Eu tenho aqui exploração social, eu favoreço aqui a curiosidade, eu trabalho a partir dessa curiosidade dos lobinhos. Os lobinhos aqui eles conseguem se desenvolver de forma independente. Eu consigo perceber aqui o uso da criatividade, da imaginação. Eu tenho elementos de reconhecimento. Os lobinhos aqui eles também conseguirão perceber de forma justa como é que essa atividade está sendo desenvolvida. Então, todas essas características são marcos importantes, mas nós precisaremos sim reconhecer que cada criança, como um ser único, tem o seu ritmo. Por isso que, como disse, o olho do lobo, né, o olhar do lobo, as orelhas aguçadas do velho lobo serão muito importantes para reconhecer cada criança dentro do seu processo de desenvolvimento. E é aí que entra o adulto. O adulto tem um papel fundamental dentro do ramo Lobinho, que é o papel de acompanhador, de supervisor, digamos assim, né? Mas de uma forma mais exata, de educador, daquele que faz uma curadoria de experiências educacionais significativas para o crescimento dessa criança. E, claro, vai acompanhando, vai verificando esse crescimento, vai intervindo de forma positiva para intensificar oportunidades em campos que esta criança ainda precisa melhorar. E aí é claro que dentro dessas atribuições do adulto, nós destacamos aqui a criação de laços de confiança e de respeito, o incentivo à autonomia da criança e, claro, o apoio nas descobertas que nesse momento são muito fortes. Como tem sido desde o nosso vídeo passado uma marca, eu vou fazer isso de novo, eu vou deixar uma pergunta com vocês para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo vídeo. E aí, chefe, qual é o melhor caminho para conhecer as crianças em seu desenvolvimento?
Essa é a pergunta que eu deixo com você. Até o nosso próximo vídeo e melhor possível.